Item 24. E a propósito disso, amigo Udava, existe uma velha narrativa que se refere ao diálogo entre Yadu, o rei de coragem sem par, e um Avaduta, ou um grande sábio que andava despido. Nós vamos ouvir agora uma história contada por Krishna. Este rei aí, o Yadu, encontra um Avaduta, um homem que conseguiu controlar, um espírito que conseguiu controlar o seu ego, e pergunta a ele: como você fez para alcançar esta posição de senhor da mente? É interessante, é bem grande. Nós acho que nem semana que vem vai acabar isso. Mas vamos prestar atenção nesta historinha e vamos conversando uma por uma, porque faz parte do trabalho do senhor da mente. Item 25. Vendo ao Brahmane Avaduta, jovem e erudito, que vagava sem medo algum, perguntou-lhe Yadu a respeito de religião, em relação à qual era muito versado. Yadu perguntou: Ó Brahmane, estando livre do fruto das ações como estás, de onde obtiveste tão grande discernimento, graças ao qual andas pelo mundo como uma criança, não obstante sejas um grande sábio? Geralmente, e na maioria dos casos, os homens se esforçam por alcançar virtudes para conseguir riquezas ou são assaltados por um forte desejo de conhecer o Atman, alma suprema, quando em verdade tal desejo é um simples propósito de alcançar vida longa, fama e prosperidade. Tu, porém, que és capaz de tudo, que és instruído, hábil, bem apessoado e possuis uma fala agradável, nem trabalhas, nem te esforças no mínimo necessário, como se fosses um idiota, um louco ou um, entre aspas, asura, que quer dizer demônio ou espírito do mal. Enquanto as pessoas são abrasadas pela fogueira da luxúria e da cobiça, tu nem sequer sentes os deletérios efeitos de dito fogo, o fogo do desejo que nunca se apaga, e ficas livre de sua influência como um elefante no meio do rio Ganges. Ó nobre Brahmane, para nós que te estamos interrogando, conta-nos de onde te provém a felicidade de seres como tu mesmo, unicamente vivendo uma vida solitária e ficando totalmente impassível diante dos objetos sensoriais. Então o Yadu pergunta ao Brahmane, e é um monte de ito aqui, né? O Yadu pergunta ao Brahmane como ele consegue realizar-se em si, por si e com Deus, sem e com isso libertar-se da fogueira das paixões e do desejo. E mais uma vez o Krishna fala que o ser elevado tem cara de tolo, cara de bobo. Já falamos muito sobre isso no passado, né? Vamos então ouvir o Avaduta, o que ele tem a dizer. Por como ele aprendeu a silenciar os desejos. Deixa eu, antes de continuar, só fazer um comentário aqui do Carlos Roberto. Mas, Pai Joaquim, o Deus do meu irmão é meio grosso, mas mesmo assim, ele é Deus. Enquanto for gosto, não. Porque Deus não pode ser gosto. Então veja, essa ideia que você está colocando de que ele é Deus é simplesmente racional, não sentido. Porque o sentido é ele ser gosto. Você acredita nisso?
Então você precisa libertar-se do gosto para poder ver realmente Deus. Olha, tem uma coisa que foi falada aqui, né, nessa parte aí do estudo da palavra do rei aqui. Ele diz o seguinte: você não se esforça, você não estuda nem estuda para ser livre como você é. Não, o verdadeiro sábio não precisa nem estudar, não precisa de compreensões racionais, não precisa que ninguém diga que Deus é o seu irmão. Então não é estudar, não é alcançar uma compreensão racional de que Deus, seu irmão, é Deus. É você ver Deus, sentir Deus no seu irmão. E Deus, moço, não pode ser gosto. Então você tem que libertar-se disso. Ainda Carlos Roberto. Tudo bem, Pai Joaquim. Se o senhor reencarnasse hoje, o que o senhor faria nesta vida? Como seria a sua conduta ou algo mais? Não sei, dependeria da programação, dependeria da missão. Não sei. Agora, hoje, fora da carne, eu posso ver algumas coisas. E é por isso que eu tenho a missão de ser o repetidor dessas palavras para vocês. Agora, dentro da encarnação, como eu disse agora há pouco, cada um reage do jeito que tem que reagir. Agora, internamente, você precisa não se deixar queimar pelo fogo das paixões e dos desejos. Mas eu já tive encarnado, viu? Adilson pergunta: o espírito que vive o personagem Pai Joaquim ainda precisa encarnar na terra de provas e expiações ou só virá na terra regenerada? Moço, eu não preciso encarnar para provas e expiações. Mas se preciso for executar uma missão no mundo de provas e expiação, eu digo: Deus, estou aqui, fica à vontade. O espírito, quando compreende o universal, ele não escolhe missão. Se agora, neste momento, Deus que ache para a minha realidade de que eu preciso nascer num novo iter, tô eu pontinho aqui, moço. Louvado seja Deus. Thelma comenta: quer prova maior do que ficar nos aturando? Mas vocês também me atulam, também é prova para vocês. Continuando então. E o bendito Senhor complementou: e interrogado de forma tão honrosa pelo inteligente Yadu, adepto dos Brahmanes, o nobre Avaduta dirigiu a palavra ao rei, que diante dele se inclinava numa profunda reverência. O Brahmane Avaduta disse: ó rei, por meio do entendimento, muitos mestres tenho a quem acudir, e graças à sabedoria que deles recebi, ando pelo vasto mundo sem qualquer impedimento. Ouve quem são meus mestres: a terra, o ar, o céu, a água, o fogo, a lua, o sol, a pomba, a cascavel, o mar, a mariposa, a abelha, o elefante, o buscador de mel, o cervo, o peixe, a cortesã píngala, a águia marinha, a criança, o jovem, o fabricante de flechas, a serpente, a aranha, o inseto chamado... tá difícil de ler aqui. Brahmarakita. Deve ser barata isso. Estes, ó rei, são os 24 mestres a quem acudi. De suas maneiras de ser e características, recolhi toda a minha sabedoria. Ó neto de Como?
Deixa eu falar. Joaquim quer falar. De cada um deles recolhi a minha sabedoria. Como eu disse, é preciso você aprender a dominar a mente. Mas, para aprender a dominar a mente, você precisa saber o que dominar na mente. É exatamente o que o Avaduta está falando. Esses mestres deram exemplos ao Avaduta que serviram como caminho para ele dominar a mente. Serviram como marcos que mostram um caminho a ser seguido, que é o caminho do domínio da mente, de ser o senhor da mente. Vamos então ouvir isso. Ó neto de Nahusha, contar-te-ei a lição que aprendi de cada um e como a aprendi. Ouve-me bem. O homem de firme entendimento, mesmo que se ache oprimido por seres que, por sua vez, são regidos pelo respectivo karma, não deve se desviar do seu caminho. Esta é a lição que aprendi da Terra. E vamos então conversar sobre isso. Minha filha, leia de novo, por favor. O homem de firme entendimento, mesmo que se ache oprimido por seres que, por sua vez, são regidos pelo respectivo karma, não deve se desviar do seu caminho. Tá certo. Esta é a lição que aprendi da Terra. Tá certo. O homem de reto entendimento não deve se desviar do seu caminho, mesmo oprimido por outros homens que são regidos pelo seu karma. Moço de longe, eu vou usar o seu exemplo. Quando você diz que o seu irmão é gozo, é porque você se sente oprimido pela gochula dele. Mas o seu irmão não é gocho. Esse é o karma dele. Ele ser gocho é porque ele é regido por uma escolha karma, como resultado da escolha do espírito antes da encarnação, e vivencia este karma dele na sua frente, porque isso é karma seu. Ou seja, ele é gocho porque ele tem como prova vencer o prazer de ser gocho. E você recebe a gochula dele porque você tem o karma de não se sentir ofendido com a gochula dele. Essa é a realidade do universo. Ninguém faz nada. O ego guia as ações de Deus, através do ego, guia as ações interdependente. Ou seja, faz cada um viver o seu karma e ao mesmo tempo ser instrumento do karma do outro. E o Krishna diz: o homem de reto entendimento, mesmo sofrendo uma ação karmática, não se desvia do seu caminho.
Qual é o seu caminho? Estar em Deus, ser Deus, viver com Deus. Então o homem de reto entendimento, quando o ego dele guia razões, emoções ou percepções a respeito de estar sofrendo uma grossura, diz: não, ego, o meu caminho não é reparar nos outros, o meu caminho não é mudar os outros, o meu caminho não é julgar os outros, o meu caminho é encontrar Deus. E para encontrar Deus, eu preciso ir além do que você está me dizendo. Então eu não aceito o que você está me falando como verdade. É este o trabalho do Senhor da mente. E é isso que a terra ensina aqueles que querem ser como a terra. A terra segue o seu destino. Para lá, para cá, passa pela água, dá a volta, mas não se prende em nada. Este é o trabalho do Senhor da mente. E observando o horizonte, observando a terra que segue sempre em frente, terra, né, que é o primeiro que ele fala. Observando a terra chega, filha, ela vai direto. Não é a mesma terra que anda, é a terra como um todo. Observando o horizonte, vendo a terra que chega adiante, dizer: eu quero chegar no meu horizonte e não quero ficar preso aqui neste lugar. Ou seja, ficar preso aqui julgando os outros, observando os outros, tendo ideias sobre os outros. Este é o primeiro elemento que leva o avaduto, aquele espírito, a ser um avaduto. Ou seja, a acabar com o fogo, a apagar o fogo das paixões e do desejo. Ok, então vamos reler aqui o 38. Para o homem se tornar verdadeiramente bom, deveria aprender da montanha como orientar todas as suas ações para o bem do próximo, sem exceção. Inclusive, o próprio nascimento ou renascimento deve ser inteiramente dedicado... Não, então vamos falar no pico. Como assim? Esse é um item só? É um só, não terminou ele. Joaquim só estava perguntando se é um item apenas. Inclusive, o próprio nascimento ou renascimento deve ser inteiramente dedicado para o bem dos outros, ao mesmo tempo que se dedica a isso, como discípulo das árvores, deveria aprender a estar sempre à disposição de todos. Olha, choque grande lixão. O sábio, assim como a montanha e as árvores, dedica-se a servir ao outro. O que será servir ao outro, hein? Será que servir ao outro é fazer o que ele quer? Será que servir ao outro é dar tudo que você tem? Não. E eu vou dizer mais. Vocês não têm noção e nunca terão, e canto ligado a um ego humanizado, do que é servir ao próximo. Por quê? Porque o seu ego funciona a partir do egoísmo. Mesmo quando você diz que está servindo ao próximo,
essa realidade que o ego criou é fundamentado num desejo, o desejo de servir. Então você não está servindo ao outro, você está satisfazendo um desejo. E com isso você não apaga o fogo da paixão e do desejo. Que bom, vocês poderiam me perguntar, né? Que bom isso aqui. Se eu nunca vou poder saber, como é que eu vou fazer? Simples. Não se servindo. Esse é o máximo que você pode fazer de serviço ao próximo. É não aceitar o serviço a você mesmo que o ego cria. Se o ego lhe diz que você tem que dar a mão a uma pessoa, ele está faqueando tudo isso, fundamentado numa paixão e num desejo, ou seja, num egoísmo. Então diga, se eu der a mão, dei. Se eu não der, não dei, ego. Eu não vou me prender a nada que você fale. Esse é o maior serviço que você pode prestar ao outro. É não se servir dele, para satisfazer a paixão e o desejo que o ego está trabalhando. É isso, filhos. Essa é a realidade. Por quê? Porque a gente cria padrões do que é servir. Nós, que eu digo é o ego, cria padrões de serviço ao próximo, mas não entende que esses padrões criados pelo ego são ainda com bases egoístas. Estão aprisionados a paixões e desejos. Não! Você não poderá jamais, enquanto aprisionado a um ego humano, fazer nada pelo outro, sem que esteja usando o outro para fazer o que você quer fazer. Então, aprenda com a árvore. A árvore não se preocupa em nascer em tal ou tal lugar. A árvore não se preocupa em ter mais flores, ou mais plantas, ou mais folhas para dar sombra. A árvore existe aonde é, sem nenhuma preocupação em querer ser nada. O serviço ao próximo passa por lixo, e você não aceitar as imposições de ser alguma coisa, de fazer alguma coisa que o ego cria. O senhor da mente entende isso, e por isso ele age junto ao ego para não aceitar o ter que fazer ou ter que deixar de fazer. Ele simplesmente diz: ego, o que acontecer, aconteceu. Mas há um pedacinho nesse sino muito grande. Até o nascer deve servir para servir ao próximo. No Avaduta Gita, que é um escrito de um Avaduta, é a canção do mestre, não deste mestre, mas de outro. Ele começa dizendo assim: o desejo do monismo é dado por Deus. E eu na explicação, isso está lá no www, e eu na explicação disse assim:
para que você reencarna? Para você se elevar? Isso é egoísmo puro. Você quer se elevar, que é encarnar-se, nascer, para você ganhar. E aí vem o mestre e diz: até o nascer deve ser um serviço para o próximo. Filhos, não queiram elevar-se para você ganhar, mas para poder abrir, entre aspas, espaço para outro espírito vir para o nível que você está. Como eu disse, existem espíritos abaixo, em outro tipo de prova que você não está. Mas este espírito não pode vir para cá, porque o universo é equilibrado. E vamos dizer assim, todas as vagas de mundo de provas e expiação estão ocupadas. E para você sair, para que ele entre, é preciso que um saia. Então faça a sua elevação espiritual pensando em sair, não para você se promover, não para você ganhar, mas para abrir espaço para alguém que vem atrás. Joaquim, eu gostaria que você explicasse melhor isso, porque a concepção que eu tenho é que o universo é infinito, não existe tempo, não existe espaço. Então eu não entendi por que um espírito tem que subir para outro ocupar o lugar dele. Você pode explicar melhor? Posso, eu não já tinha picado novo adulto Gita, não queria estar nisso, mas posso. Vou dar um exemplo. Lá atrás eu disse que tudo é amor de Deus e que o amor de Deus é individualizado por você, mas não deixa de ser amor de Deus. Se o universo é em perfeito equilíbrio, eu diria que o amor de Deus universal e o amor de Deus individualizado estão em perfeito equilíbrio. Se você aumenta os espíritos que individualizam esse amor de Deus, você cria ali um desequilíbrio ecológico no universo. Então veja, não fica ninguém lá atrás que não vai subir quando usar meleche, porque Deus já sabe de tudo com antecedência. E claro, tudo isso é, vamos dizer assim, uma forma com a qual o seu ego pode trabalhar. Mas é preciso você entender isso. Nem a elevação espiritual deve ser aceita a ideia que o ego lhe dá de que você precisa evoluir para você evoluir, para você ganhar. A ideia, como Cristo disse, é preciso, só quem serve ao próximo é que entra no reino do céu. Então, transforme a sua busca espiritual em um serviço a outro, e não numa autorrealização. Foi isso que eu quis dizer. Carlos Alberto pergunta: existe a possibilidade de, após neutralizar o meu ego desta vida, começar a aparecer o meu ego de outras vidas, ou os dois, ou é possível que os dois convivam juntos? Não, o ego de outras vidas desmansa-se, acaba. Não vou dizer morre, porque o ego não está vivo, mas ele é desmansado. Quando você consegue libertar-se do ego, ele vai, vamos dizer assim,
dissolvendo-se. E quando você sai da encarnação, sai liberto do ego, ou se liberta dele depois da encarnação, ele se dissolve. Então o ego de outras vidas não existe mais. E ele complementa a pergunta, o espírito, dependendo da sua elevação, ainda tem ego? O único no universo que não tem ego é Deus. Cada espírito possui um ego, de acordo com o seu grau de elevação, de acordo com a sua tarefa no universo. Só Deus sabe. Todos os outros recebem impressões através de uma personalidade. Se não tem a pergunta, vamos então começar a conversa de hoje, né? Só quero lembrar que nós está no pedaço do primeiro capítulo, o primeiro capítulo que fala do homem lúcido e do homo decaído, e nós está num pedaço onde Krishna está narrando a conversa de um mestre com um rei, Yadu. E este rei perguntou ao mestre como ele consegue ser avaduta sem esforço. E ele disse que aprende de alguns mestres, está nos citando os mestres. Vamos então continuar ouvindo estes ensinamentos e sabendo quem são os mestres do avaduta, para usá-los também como mestre, né? Item 39. O sábio de verdade deve contentar-se em satisfazer apenas as suas funções vitais e nunca buscar coisas que possam exaltar a sensação contaminada, sentidos, a fim de que o seu reto entendimento não se perca, nem se extravie a força da mente centralizada com sua fala gentil. O que são funções vitais? Respirar, ver, mexer-se, comer, evacuar. Comer e beber junto, não é isso? Tá certo, quem falou beber água. Essas são as 5 funções vitais para um corpo humanizado. Fora essas coisas, qualquer outra atividade não é vital, não é básica para a vida. Ou seja, todo o resto, se vocês me permitem usar essa palavra, é luxo. Fala direito, filha. Luxo. Isso. Não é básico, vital. Então vamos continuar da segunda parte. Eu falei das funções vitais e depois comecei dizendo que Krishna então nos ensina que o espírito humanizado, que é senhor da sua mente, não deixa que a mente contamine a percepções na ação dessas funções vitais. Vamos entender isso. Por exemplo, o senhor da mente vê, mas ele não deixa que a mente, o ego, contamine o que ele vê com pensamentos que
reflitam adjetivos para o que ele está vendo. Certo, errado, bom e mal, bonito e feio, limpo e sujo. O ser humano, que é senhor da mente, anda, porque isso é uma movimentação do corpo, função vital, mas não deixa a mente contaminar essa função vital, lhe dando um destino para alcançar, lhe dando uma velocidade rápida ou lenta, a ideia de uma velocidade rápida ou lenta. Não deixa que o ego contamine o sentido, dizendo que o caminho tal é melhor do que o outro. O senhor da mente come, mas não deixa o ego lhe dominar, dando ao ato de comer prazer com determinados sabores, ou desprazer com outros sabores. Este é um dos mestres do Avaduta. Ele não deixa a mente lhe dominar. E aí vem o Krishna, através da história do Avaduta, e fala uma coisa interessante. Lê a última frasezinha, filha, depois da vírgula, com a sua... Bem no finalzinho. Bem no finalzinho. E... Nem se extravia a força da mente centralizada com sua fala gentil. Deixa eu só dar uma explicaçãozinha aqui para a Iramaia, para a Duquesa que entraram depois. Boa noite. Nós estamos continuando o estudo do Senhor da Mente. Estamos no item 39. Isso. Com a sua fala gentil, o ego, quando lhe propõe verdades e realidades que poluem a percepção, lhe fala até de uma forma muito gentil. Olha, coma determinado alimento, que isso faz bem para a saúde. Não coma determinados alimentos, porque isso faz mal para a saúde. Beba determinados líquidos, porque isso faz bem para a saúde, mas não beba outros. É isso que o Krishna está nos dizendo. Por mais inocente ou real que pareça o pensamento trazido à sua consciência pelo ego, este pensamento é um contaminante das suas percepções. Por mais bonita que seja a descrição que o ego faça de determinados elementos, animais, plantas, paisagens, não se deixe contaminar por lixo. Eu vou dizer uma coisa: no universo não há beleza, há praticidade. E o ego só trabalha para lhe enrolar quando diz que tal ou tal coisa é bela ou feia. Então esse é um grande ensinamento para o senhor da mente. Ele controla a sua mente para não deixar que a poluição zelada pelo ego seja considerada como real ou certa,
e que para que você não se apegue a essa ideia. Volto a repetir, eu quero que isso eu já disse, vou falar o trabalho inteiro. Como eu disse para outro dia, o trabalho do Senhor da mente não é criar novas concepções. Não é você assar feio onde hoje está assando bonito. É não se deixar contaminar, não acreditar. Se o ego lhe mostra, contamina uma percepção de visão com beleza, não acredite. Não tente não assar bonito, porque você não pode mudá-lo ou destruir o ego. Simplesmente diga: ego, eu não sei se é bonito ou se é feio. Eu não vou acreditar nessa beleza que você está assando. Este é o trabalho, este é o ensinamento do Krishna no aspecto de viver. Viver sem deixar o ego contaminar as percepções com a sua fala, que às vezes parece até muito bonita. Item número 40. O yogi, ser lúcido, que crê mover-se entre os mais diferentes objetos sensoriais, jamais deve apegar-se a eles. Por conseguinte, é aconselhável que mantenha a mente livre das virtudes e dos defeitos pensados, que dos objetos parecem profanar, ou melhor, promanar, tal como o próprio vento. Vamos passo a passo. Leia o início para eu, filha. Eu digo quando falar. O yogi, ou seja, o ser lúcido, que crê mover-se entre os mais diferentes objetos sensoriais. Isso. O ser que quer mover-se entre os objetos sensoriais. Olha que grande ensinamento que nós vai pegar agora. Ninguém se locomove entre objeto algum. Por favor, olhem agora ao seu redor. Vocês estão vendo cadeiras, sofás, armários, paredes, são, porta. Tudo isso para você está ao seu redor. Ou seja, está em volta de você. É isso que o ego lhe diz através da percepção. Mas isso é irreal. Nada disso está fora ou de você ou ao seu redor. Todas estas imagens que você está percebendo estão dentro de você. Todo esse cenário que você tem, inclusive, noção de profundidade, de altura, de largura, não existe ao seu redor. São meras criações do ego, inclusive o seu corpo. Tudo está dentro de você. Então, por isso é que o Krishna fala: aquele que acredita
acredita mover-se entre os objetos. Porque se o objeto está dentro de Oxê, a movimentação também só existe como quiachão do ego. Eu sempre, quando falo em percepção de visão, em percepção de audição, eu falo a ilusória impressão de ação, a ação externa não existe. Ela só existe dentro do ego. É um filme que o ego vai passando e vai lhe dizendo que aquilo é real, que aquilo está fora de você e que você está junto com aquelas coisas naquele ambiente, mas tudo isso não é real. A realidade é que você, espírito, está no universo paradinho, sem se movimentar. Está no universo onde não existe nenhuma das formas que você percebe. É por isso que eu respondi ao moço do São Carlos outro dia, quando ele disse que as pessoas falam, e eu respondi a ele: ninguém fala. A conversa sua com os outros é zelada no seu ego. Então, tanto faz tê-lo ou não tê-lo outro espírito ali à sua frente. O ego está guiando, que você está falando. E você, como é prisioneiro, como aceita o que o ego fala, acredita que está conversando com outra pessoa. É isso, filhos. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Anton pergunta: como às vezes podemos conversar com nós mesmos? O que também é criação do ego, certo? É ego proseando com ego. É isso que eu falo, Anton, de ego para ego. Deixa eu explicar uma coisa para você. O ego não conversa com o ego. E nem conversa com outros egos. Sabe por quê? Porque não há conversa. A ação de conversar é uma ilusão criada pelo ego. Não há a conversa. A ilusão a ilusória ação de estar conversando, seja com o ego ou seja com você mesmo no raciocínio, é uma criação do ego, mas não uma criação do ego como se ele estivesse falando com alguém. Não! Ele cria os personagens envolvidos e cria a ilusão dos personagens estarem conversando. Então não há conversa. Este mundo, neste sentido, é solitário. O espírito, sim, está lá se comunicando entre espíritos, mas isso não envolve conversa. Agora, aqui, na ilusão da conversação, não há comunicações entre ego com outros egos ou com ele mesmo. E sim a ilusão de que essa comunicação está existindo. Complicou? Sim, complicou. Porque, veja, quando nós falamos que tudo que lhe vem à mente é ilusão, é tudo. Não dá para se preservar nada.
Então, se lhe vem a mente que você está conversando com você, a conversa, não só as palavras ou o assunto, é ilusão. Mas o ato de conversar que lhe vem à mente como que ação do ego, também é uma ilusão, não existe. Então eu vou voltar ao início desse item 40 para poder ter sentido, né? O yogi, ser lúcido, que crê mover-se entre os mais diferentes objetos sensoriais, jamais deve apegar-se a eles. Então veja, primeiro, não existe as coisas e não existe locomoção entre as coisas, mas o seu ego guia essa locomoção e encanto encarnado, jamais você deixará de ter essa consciência. Quanto ligado a este ego, você vai acreditar que as coisas existem e vai acreditar na ilusão da ação. Mas aí vem o Krishna e diz, apesar de você continuar acreditando, ou seja, apesar do ego continuar criando a ilusão da ação, você não deve apegar-se a esses objetos. O que é apegar-se a um objeto? É possuir, ter este objeto. E como nós vimos no estudo dos karmas, são 3 tipos de posse. É a posse material, é meu, ou é de outra pessoa. Isso também é uma posse. Eu gosto ou eu desgosto, que é a posse sentimental. E eu conheço este objeto, que é a posse moral, o conhecimento. Então, mesmo que o ego, o seu ego, que verdades que dizem que os objetos existem, e que verdade que diga que há uma ilusória ação entre você e esses objetos, não permita que o ego lhe crie pensamentos, ou melhor, não acredite nos pensamentos que o ego cria e que dizem que aqueles objetos têm um proprietário, que aqueles objetos podem ser distinguidos por você entre gostar ou não, e que aquele objeto e que você conhece, reconhece aquele objeto. Este é o trabalho do Senhor da mente. Se você quiser sair deste mundo, ou seja, parar de ver objetos onde há objetos, parar de ver onde o ego diz que há objetos, parar de achar que há uma ação onde o ego diz que há, você não vai conseguir nada, porque essas são ações do ego nas quais você não pode interferir. Agora, mesmo vivenciando isso, controle-se para não acreditar nos apegos, paixões que o ego zela por estes elementos. Ficou claro? Ainda é longo este texto, nós ainda vai estudar mais. Mas se tiver pergunta agora... Tem uma pergunta, o orai e vigiai?
gestão da mente é o olhar e vigiar. Sim, mas veja, não queira compreender essa vigilância racionalmente, porque senão você não chega a lugar nenhum. O yogi que crê mover-se entre os mais diferentes objetos sensoriais jamais deve apegar-se a eles. Por conseguinte, é aconselhável que mantenha a mente livre das virtudes e dos defeitos pensados, que dos objetos parecem promanar, tal como o próprio vento. Essa é a consequência. Como eu vinha dizendo, o yoga não se, ou o senhor da mente, não se preocupa em mudar a visão das coisas, mas sim em não apegar-se. E para isso ele controla no sentido de não acreditar nos pensamentos que trabalham com mérito e demérito. E aí vem a grande ensinamento do Krishna, que parecem, filha, fala direito a palavra, que parecem o que do próprio objeto? Que dos próprios objetos parecem promanar. Isso, parecem vir do objeto, mas não estão no objeto. Estão em você, está no seu ego. Então eu vou dar um exemplo. Vocês acham que a sujeira é ruim? O ego de vocês cria a ideia de que sujeira é ruim. A sujeira que está numa cadeira. Não queira deixar de ver sujeira na cadeira, porque isso você não pode deixar. Mas pare de possuir a cadeira, ou seja, dizer que ela é uma cadeira suja. Por quê? Porque essa sujeira que você vê na cadeira não está na cadeira, até porque não existe cadeira, mas está como uma imagem criada pelo seu ego. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Tudo que você atribui como valor que está nos outros, nas outras coisas, não está lá. Está em você. É simplesmente o seu ego que cria aquela ideia. E o senhor da mente, desculpa, e mais do que criar a ideia da existência daquilo, o ego cria uma paixão positiva ou negativa por aquilo. Então o chiodamento não se preocupa em deixar de ver sujeira, porque ele sabe que a sujeira não está no objeto, mas dentro do seu ego. O que ele se preocupa, aonde ele se concentra, é em não acreditar na valorização que o ego dá àquele elemento criado pelo próprio ego.
Isso é a aplicação do tudo, moço do Rio Carlos. Não dá para se conversar metade das coisas. Não dá para se dizer, olha, não tenha mérito nem demérito com a Suzela, mesmo a cadela estando com pó. Não, se não é para ter mérito e demérito, não é para ter cadela e não é para ter pó. Nada existe, ou melhor, nada existe como o seu ego diz que é. E tudo que o seu ego diz que é, não está fora de você, mas é uma figura criada por ele, dentro dele. Sabe o seu carro amachado? Não existe do lado de fora. A imagem do carro, a imagem do amachado, só existe dentro de você. E dentro dos egos que Deus fizer, que há a mesma realidade. É por isso que duas pessoas olham para algum lugar e cada um vê uma coisa, ou cada um percebe detalhes que o outro não percebe. Por quê? Porque o ego de algum foi comandado a criar determinados detalhes, e o ego de outro foi comandado a criar outros detalhes. Então esse é o trabalho do chiodamento. Primeiro, ter a plena consciência de que o mundo só existe dentro dele e não fora, dentro dele como ego. Segundo, saber que jamais poderá alterar essa visão que ele tem do mundo. Terceiro, apesar de continuar tendo a mesma visão, lutar para libertar-se da influência, isso não acreditar, da influência das declarações de mérito e demérito que o ego cria sob os elementos que ele criou dentro de si. Aramaia diz, Kim, então um guia espiritual falando também é uma ilusão criada pelo nosso ego, e nós somos a ilusão deles? Somos a criação do ego deles também? Excelente pergunta, Ai. E eu vou lhe responder como eu respondi ao moço aí na cidade do São Paulo quando você estava. Que eu já disse em outros lugares, que foi talvez a pergunta mais interessante que eu recebi. Depois de eu falar tudo isso, o moço do São Paulo me perguntou, Joaquim, onde você está? E eu disse, no ego de vocês. Eu sou um espírito, estou no universo, mas Pai Joaquim de Aluanda, composto pela voz, pelo teor do ensinamento e pela figura deste, não existe externamente a você, mas sim dentro do ego de vocês. Então existem centenas de pais Joaquins, ou seja, um para cada um, que a quem o ego um dia criou essa ilusão. Porque pai Joaquim é uma ilusão. Eu sou eu. Com relação ao mestre encarnado, isso eu estou falando desencarnado, é a mesma coisa. Ele existe dentro do ego de cada um, e os seus seguidores existem como criação do ego dele.
ele pode ter 500 seguidores. E pode não haver nesses 500 seguidores nenhum espírito lá fora. E haver 500 quiações de pessoas que ele acha que existe, que o ego quia e ele acha que existe. Então sim. Agora, para que isso é criado? Para testar o seu amor. O seu amor no sentido de se você continua universalizado ou se você começa a agir egoisticamente. Muitos dos mestres que acha que tem centenas de seguidores e às vezes tem alguns espíritos realmente interagindo espiritualmente, não materialmente, e vem com essa quiação do ego para testar a soberba, a vaidade e outras coisas que são frutos do egoísmo. Então sim, tudo é uma ilusão, inclusive eu e você e todos que estão aí e o dabu. Tudo isso existe única e exclusivamente dentro do seu ego. Gostaria de pegar um gancho aqui na pergunta da Aramaia e perguntar o seguinte, Joaquim. Qual então o papel de você, espírito, sobre nós, espíritos? Existe uma ligação sentimental entre nós? Ou é algo mais que isso? Você está em algum tipo de contato espiritual conosco? Sempre. Como eu disse, no universo, um espírito não se contacta especialmente com alguém. Ele se contacta com todo o universo. Então sim, eu estou contactado universalmente através de troca de energias com vocês e com todo o universo. Agora, eu, encanto e ilusão, sou criação do ego. Eu, encanto espírito, algo que você não sabe o que é, que não sabe como pode acontecer e que não sabe como acontece, e nunca saberá, encanto ligado a este ego, sou criação do ego de vocês. Agora, não, desculpa, eu encanto realidade, que eu, como eu disse, vocês não saberão, me comunico com vocês espiritualmente, ou seja, mandando, emitindo e recebendo amor. Ficou claro? Eu sei que é complexo, e como eu disse para você outro dia, sabe, como explicar, você disse assim para mim, aqui eu nunca senti isso. Eu disse, olha, não dá nem para explicar, porque se isso é uma coisa que não, o isso era o amor de Deus, né? Se isso é uma coisa que não pode passar pela razão, como explicar o que é sentir lixo sem ser racionalmente? Como explicar a nossa relação, a nossa realidade a você sem passar pela razão? Impossível. Então a única coisa que eu explico para você é o seguinte: o que você acha que é ilusão. Agora, o que é de verdade, você não pode saber, não tem como saber. Desculpa, não é você. O seu ego não tem como criar essa compreensão racional. Você pode sentir no coração, mas nunca levar à razão uma explicação lógica. Deixa eu só falar mais uma coisinha para os seres humanizados. Com isso acabou uma grande fonte de prazer e outra de sofrimento para vocês. Encontros e despedidas. Ninguém se encontra e ninguém se despede. O fato de você não ter mais contato através das percepções
É simplesmente porque o ego parou de criar a ilusão do contato. Ou o fato de ter contato é simplesmente porque o ego recomeçou ou começou este contato. Mas, universalmente, todos estão sempre presentes, junto a todos. Isso se chama universalismo. E quando você transcende a necessidade de ter a percepção visual para acreditar no contato, você sente este contato espiritual. Anton faz a pergunta aqui que todos nós queremos fazer, né, Anton? É complicado, dá até para compreender, mas para vivenciar, pergunto, como desligar o motorzinho? Impossível. Olha o que eu estou dizendo, moço. Possível. O que você não pode desligar o motor. O que você pode é não aceitar as ilusões de mérito e demérito criadas pelo ego a partir dessas criações perceptivas. Não dá para desligar o botãozinho para não ver uma pessoa ao seu lado, mas dá para desligar o botãozinho para você não acreditar que essa pessoa vai lhe fazer mal, que essa pessoa é ruim, ou que essa pessoa não presta. Isso dá. É esse o botão que precisa ser desligado, e não o botão da criação de imagens, porque este você jamais vai desligar. Como eu disse, moço, não tente nem entender, porque eu não quero criar nada novo em você. Eu só quero mostrar para você que tudo que você acredita é ilusão, é maia, sem colocar nada no lugar. Repare que eu disse, a cadeira não existe no mundo externo, só dentro do seu ego. Mas não farei o que existe no universo, justamente para que vocês não entrassem no processo de uma criação, inclusive como eu já usei há muito tempo como caminho para chegar até aqui, dizendo, existe fluido cósmico universal. Existe isso, mas você não sabe o que é isso. E o seu ego vai então fazer uma figura, e quando o seu ego fizer uma figura, será uma criação do ego, e não a realidade. Então veja bem que eu simplesmente tirei o mundo de fora e joguei dentro, sem dizer o que estava fora. Portanto, não aceite criações para o que está fora. Neste campo de conhecimento do mundo espiritual, o espírito da verdade é caro. Deus, você não pode saber. Espírito, para você é um nada. Fluido cósmico universal, parece com luz elétrica, com energia elétrica, mas não é. E o que é, você não pode saber. E esses são os 3 elementos do universo. Deus que você não conhece. Espírito que para você é nada. E o fluido cósmico universal, que você pode fazer uma imagem, mas não sabe o que é.